Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este vídeo, a complexa rede de programação mental e financiamento da Universidade de Chicago, é uma continuação da pesquisa que temos vindo a desenvolver aqui no canal sobre o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, o centro do poder mundial. E este vídeo é a continuação de uma linha de pesquisa dentro deste tema que pergunta como é que é possível as elites conseguirem instaurar uma nova ordem mundial dentro das nações, como é que elas são capazes de manipular e controlar uma humanidade com quase 8 bilhões de pessoas. E o que nós temos vindo a ver em artigos e vídeos aqui no canal é que os bilionários, as elites, através das suas instituições, através das suas fundações, têm vindo a programar mentalmente pessoas-chave, já com propensão para receber essas programações e, posteriormente, serem integradas dentro das máquinas do sistema de cada nação e em cadeiras de poder chaves, dentro de instituições, dentro do próprio governo, do próprio Estado, para então encaminhar o barco na direção da agenda internacional do governo global, que tende a ser de controle tecnológico absoluto. E um exemplo excelente aqui no Brasil de como é que todo esse sistema da nova ordem mundial está sendo instaurado aqui é o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes ele esteve estudando na Universidade de Chicago, por isso ele é conhecido como um Chicago Boy, e foi ali que ele recebeu a sua programação mental. Por isso é que hoje ele está atendendo às exigências das elites banqueiras internacionais, às exigências do BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, com sede na cidade da Basileia, na Suíça, e está instaurando aqui no Brasil, trazendo aqui para o Brasil, a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência, como eu já mostrei em outros artigos e outros vídeos, ela nasce dentro do BIS e passa por vários eventos, várias instituições ao longo dos anos, como por exemplo a Conferência de Bretton Woods, que foi criada essencialmente para procurar uma forma de estabilidade financeira no mundo, uma estabilidade financeira das instituições financeiras e uma busca sobre a supremacia dos bancos centrais sobre as nações. E o ministro Paulo Guedes é uma dessas pessoas-chave, programada mentalmente, para trazer para dentro do Brasil um mecanismo, digamos assim, do sistema de controle criado dentro do BIS na Basileia. E para nós conhecermos, então, dentro de uma determinada perspectiva, a trajetória do Ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, na Universidade de Chicago, ao conhecermos esta trajetória, clarifica ainda mais o que temos vindo a mostrar no blog e no canal do YouTube do canal Daniel Simões, que desde a segunda metade do século XX, jovens brasileiros estão sendo levados para instituições internacionais, especialmente nos Estados Unidos da América, para serem mentalmente programados e para posteriormente regressar ao Brasil como traidores da pátria, configurando o funcionamento de toda a máquina de Estado e institucional brasileira em conformidade com a agenda internacional do governo mundial, das elites que apenas visam a vampirização das riquezas naturais e humanas do Brasil. Uma das coisas que é bom nós termos em mente é que qualquer jovem, especialmente jovens que tenham vindo de famílias mais simples, quando lhes é apresentado dentro de uma universidade aqui no Brasil a perspectiva de estudar no estrangeiro, é uma coisa assim, é uma alegria, assim, a pessoa vê os seus horizontes se abrirem para possibilidades às vezes nunca imaginadas. E as promessas desse caminho são muito cativantes, como posição de poder, como mais riqueza, mais bens materiais, reconhecimento por parte de instituições e de pessoas importantes. Então,
os jovens, principalmente, ficam muito cativados por estas ofertas e, pouco a pouco, dentro dessas instituições, no estrangeiro especialmente, passam a ser programados mentalmente para atender a estas elites. Mas vamos em frente e vamos ver isto na prática, com documentos oficiais, porque é o que nós exigimos aqui no canal. Compreendemos ainda, em termos oficiais e documentalmente comprovados e objetivos, porque tem que ser, tudo o que afirmamos tem que ser documentalmente comprovado e objetivo, que são sempre as mesmas instituições, dos mesmos bilionários, em todo o lugar de destaque, representados por mentes programadas para direcionar as nações do mundo na mesma direção. A instauração de um governo mundial de controle tecnológico absoluto. Paulo Guedes é conhecido como Chicago Boy, uma vez que a programação mental que ele recebeu quando era jovem aconteceu dentro da Universidade de Chicago. Por estudos anteriores, nós sabemos que estas instituições elas são financiadas. Têm programas funcionando dentro das universidades que são financiadas por outras instituições. Quando lançamos o nome de Paulo Guedes no motor de busca do site da universidade, surgem diversos resultados. Mas, considerando a linha de pesquisa que tem vindo a ser desenvolvida no canal Daniel Simões, os que mais saltam à vista nestes resultados são os relacionados com o Centro de Estudos para a América Latina. E nós, através destes resultados, nós podemos comprovar que Paulo Roberto Guedes, atual Ministro da Economia, teve contacto direto, formação direta dentro da Universidade de Chicago, dentro do Centro de Estudos para a América Latina desta universidade. Através destes resultados nós comprovamos isto. Porém, nós já encontramos outros centros de estudos para a América Latina anteriormente, dentro da Universidade de Harvard e dentro do Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, como vimos no livro da minha autoria, Educação para a Paz. Aqui tem o link para um outro artigo que eu fiz, centrado na Universidade de Harvard, centrado no Centro de Estudos para a América Latina da Universidade de Harvard, onde nós vimos, porque eu transformei isso em vídeo e em artigo, que a Universidade de Harvard já produziu e ainda continua produzindo diversos brasileiros que estão sendo integrados em posições chaves dentro da sociedade brasileira. E dentro do Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, no livro, nós vimos que Júlia Zweig, uma jornalista brasileira, ela foi diretora do Programa de Estudos para a América Latina dentro do Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos. A maior parte dos brasileiros nem nunca ouviu falar desta instituição. E então jamais poderá imaginar o poder de influência que o CFR tem dentro do Brasil e dentro das nações do mundo. Esta instituição foi fundada por diversos nomes sonantes, mas o mais sonante de todos, com certeza, é David Rockefeller. E o CFR, em seu site, diz que não assume posições institucionais em matéria de política, mas não explica porque nomeou para a direção do Programa de Estudos para a América Latina uma jornalista brasileira, a Júlia Zweig, colunista da Folha de São Paulo até maio de 2015, e foi nomeada em agosto de 2005 como companheira sénior, que é uma denominação tipicamente de ordens secretas, como companheira sénior de David e Nelson Rockefeller para o referido Programa de Estudos para a América Latina dentro do Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos. Neste momento, a Júlia Zweig já não está na direção deste programa, mas nós a seguir vamos ver quem está. Podemos compreender que o CFR não assume posições institucionais, mas entendemos que se infiltra de forma estratégica dentro de instituições de diversos países e em cadeiras que proporcionam diversos tipos de influência, como o de influenciar a opinião pública. Porém, o que acontece quando abrimos os links que relacionam o Paulo Guedes com o Centro de Estudos para a América Latina
da Universidade de Chicago, estes links que nós estivemos vendo aqui em cima, quando nós abrimos estes links, o que nós constatamos é que foram apagados. Simplesmente foram apagados as referências de Paulo Guedes dentro do Centro de Estudos para a América Latina da Universidade de Chicago. Porquê? Eu procurei dentro do Internet Archive, que é um lugar onde ficam armazenadas páginas que já foram apagadas, mas nem aí se encontram as páginas onde Paulo Guedes tinha os seus trabalhos apresentados, a presença de Paulo Guedes. Porém, quando nós fazemos a pesquisa de Paulo Guedes, os resultados aparecem dentro da Universidade de Chicago com o nome dele, Paulo Roberto Guedes, diretamente ligado ao Centro de Estudos para a América Latina da Universidade de Chicago. No entanto, o simples surgimento de tais páginas nos resultados de busca do site da Universidade de Chicago chegam para provar a ligação que Paulo Guedes teve ou tem com o Centro de Estudos para a América Latina desta universidade. O CLAS, que é o Centro de Estudos para a América Latina, recebe financiamentos de pelo menos duas instituições, a Tinker Foundation e a Fundação Andrew Mellon. Porquê é que eu fui procurar os financiamentos? Porque, pela experiência da pesquisa, nós já constatamos que os centros de estudos para a América Latina que existem, centros ou programas de estudos para a América Latina que existem dentro de universidades e dentro de instituições como o Conselho das Relações Externas para os Estados Unidos, normalmente eles são financiados por outras instituições. Então, imediatamente eu fui procurar ver quem financia o Centro de Estudos para a América Latina, onde o atual Ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, estudou, e descobri que existem duas instituições financiando, a Tinker Foundation e a Fundação Andrew Mellon. Como podemos ver neste print do Conselho das Relações do Centro de Estudos para a América Latina da Universidade de Chicago. E existem outros programas funcionando dentro deste centro. Vamos chamar CLAS, o Centro de Estudos para a América Latina da Universidade de Chicago. Vamos chamar CLAS, que é para não estar a dizer este nome repetidamente tão grande. Então existem vários programas funcionando dentro do CLAS, mas alguns são financiados por estas duas fundações. E não existem, eu não encontrei mais nenhuma instituição financiando programas dentro do Centro de Estudos do CLAS. Assim, vejamos quem é quem dentro destas instituições que financiam o CLAS da Universidade de Chicago, onde Paulo Guedes recebeu os seus programas mentais e do qual os seus registros foram apagados. Procurem manter a lembrança que as seguintes pessoas são alguns dos dirigentes das instituições que financiam as programações mentais dos jovens brasileiros no exterior, porque eu não consigo fazer um levantamento de tudo. São só alguns. Nós vamos ver pessoas destas duas fundações que financiam o Centro de Estudos para a América Latina da Universidade de Chicago. Porque existem muitos centros, muitas instituições financiando a programação mental de brasileiros no exterior. A que mais chamou a atenção foi a Tinker Foundation. No seu quadro de diretores encontramos nada mais nada menos do que a mexicana Shannon O'Neill. A Shannon O'Neill nós já encontramos anteriormente em pesquisas que fizemos, que vamos relembrar aqui quais foram, e essa ponte é pertinente. Ela é, como diz aqui, a vice-presidente, ela é diretora, não é, da Tinker Foundation, está aqui, que é o quadro de diretores, Shannon O'Neill. Ela é vice-presidente, deputada diretora dos estudos e companheira sénior de David e Nelson Rockefeller no Programa de Estudos para a América Latina do Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos. Ou seja, neste momento, a Shannon O'Neill ocupa o lugar de Julia Zweig, que era a jornalista da Folha de São Paulo, que era a antiga diretora do Centro de Estudos do Programa de Estudos para a América Latina do Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos. Neste momento é Shannon O'Neill. Então, existe aqui alguma ponte. A Shannon O'Neill chama a atenção porque a vamos encontrar dentro do Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos como vice-presidente e deputada diretora dos estudos.
e companheira sénior de Nelson e David Rockefeller no Programa de Estudos para a América Latina do Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos. Encontramos ela aqui e encontramos ela na direção da fundação que financia a mesma instituição onde Paulo Guedes estudou. Interessante isso. Foi ela que, em 2017, a convite de Paulo Guedes, atual Ministro da Economia e principal foco deste artigo, recebeu no Centro de Estudos para a América Latina do Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos o atual Presidente Jair Bolsonaro, junto com os seus filhos. Surge a pertinente pergunta: como conseguiu Paulo Guedes um encontro entre Shannon O'Neill e Jair Bolsonaro? Estudámos profundamente este encontro em um vídeo que podem encontrar no nosso canal de YouTube. E é muito interessante essa ponte que nós encontramos aqui, não é? Porque Paulo Guedes estuda na Universidade de Chicago, ele integra-se dentro do Centro de Estudos para a América Latina da Universidade de Chicago. O Centro de Estudos para a América Latina é financiado por uma fundação e na direção dessa fundação, certamente não na altura que ele esteve estudante na Universidade de Chicago, porque ele é mais velho do que a Shannon O'Neill, mas na direção da mesma fundação que financia o Centro de Estudos para a América Latina da Universidade de Chicago, onde ele estudou, vamos encontrar na direção dessa fundação que financia Shannon O'Neill, do Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, do Programa de Estudos para a América Latina, que foi quem recebeu Bolsonaro em 2017. Nós fizemos um vídeo dizendo que Bolsonaro será presidente do Brasil e já sabíamos disso desde 2017. Então nós começamos a encontrar aqui pontes, ligações que chamam a atenção e geram uma série de questões. Entre elas, como é que Paulo Guedes conseguiu este encontro? Porque este encontro entre o Bolsonaro e a Shannon O'Neill foi para garantir. Ela procurou no Bolsonaro a garantia de bilateralidade. Foi essencialmente isso que foi buscado nesta reunião. A garantia de bilateralidade que Bolsonaro hoje está colocando em prática, colocando as riquezas do Brasil nas mãos dos Estados Unidos. Aqui vemos Shannon O'Neill em reunião com o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e seus filhos, a convite de Paulo Guedes dentro do Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos. Este print no vídeo é do vídeo que eu fiz aqui no canal. Bolsonaro será presidente do Brasil e desde 2017 que sabíamos disso. Ainda dentro da Tinker Foundation encontramos, por exemplo, Caroline B. Crowley, ligada à Fundação Rockefeller. Ora, nós vemos que tem uma diretora da Tinker Foundation, que é Shannon O'Neill, que é a diretora do Programa de Estudos para a América Latina do Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos. O Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, como nós vimos aqui nesta imagem, ele foi criado, fundado por David Rockefeller. E dentro da direção da mesma Tinker Foundation, nós vamos encontrar esta moça que é uma gerente, diretora de estratégia da Fundação Rockefeller. Então a Fundação Rockefeller diretamente influenciando os programas da Universidade de Chicago, os programas de educação da Universidade de Chicago, onde Paulo Guedes, o Ministro da Economia do Brasil, atualmente, teve a sua mente sendo programada. Encontramos Alan Stoga ligado também ao Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, no quadro de diretores da Tinker Foundation. Luís Rubio, membro da Comissão Trilateral. Neste link aqui, porque nós estamos vendo um artigo do canal Daniel Simões, do blog do canal Daniel Simões, neste artigo vocês podem compreender melhor o que é a Comissão Trilateral. A rede de grupos, de comissões de poder é muito grande e não dá para nós fazermos tudo, mostrar tudo num vídeo. Procurem saber o que é Comissão Trilateral e o poder de influência que esta comissão tem. A Comissão Trilateral ela foi fundada
entre outros, por David Rockefeller, mais uma vez, Henry Kissinger e outros mais. Então, dentro da direção da Tinker Foundation Incorporated, nós encontramos um membro da Comissão Trilateral também ligada a David Rockefeller. E a Tinker Corporation, a Tinker Foundation, lembrando sempre, financia os programas de educação que programaram a mente do Ministro da Economia do Brasil atual, Paulo Guedes. Encontramos Sally Grumskoll, membro do Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos também. Arturo Porzekansky, economista internacional em Wall Street, economista sénior no banco JP Morgan, membro do Centro de Estudos Monetários para a América Latina na Cidade do México e membro do FMI, Fundo Monetário Internacional. Se procurarem nesta série de vídeos, porque eu não vou estar a repetir tudo, nesta série de vídeos sobre o BI, vocês vão ver a referência a JP Morgan como tendo sido a instituição financeira, o banco que, digamos assim, movimentou os empréstimos dos aliados, especialmente da América, à Alemanha no período entre guerras. Ou seja, a Alemanha teve recebendo ouro dos aliados, o que proporcionou a construção do exército que iria criar a Segunda Guerra Mundial e ocupar toda a Europa. Então a movimentação desse dinheiro foi feita através desta instituição, do JP Morgan. Então tem um representante do JP Morgan também dentro da Tinker Foundation. Bradford Smith, ligado à Fundação Ford. A Fundação Ford, nós encontramos ela, que eu depois digo aqui, mais em baixo, a Fundação Ford, nós estamos sempre encontrando ela paralelamente à Open Society Foundations do George Soros em financiamentos dentro do Brasil. Mais uma vez, são instituições internacionais financiando instituições e pessoas, programando mentalmente pessoas e instituições dentro do Brasil com quantidades de dinheiro exageradas, e uma dessas fundações é a Ford Foundation. Eu ainda não fiz uma pesquisa focada na Ford Foundation, mas tenho vindo a desenvolver uma pesquisa focada na Open Society Foundations de George Soros. E imensas vezes a Ford Foundation está financiando as mesmas instituições que a Open Society Foundations, e muitas vezes, maior parte das vezes, com mais dinheiro do que a Open Society Foundations. Então nós temos um representante da Ford Foundation dentro da Fundação Tinker. Já o Centro de Estudos para a América Latina, este programa aqui, que traduzido à letra, que é o companheirismo do Centro de Estudos para a América Latina, Mellon, de dissertações sobre pesquisas em viagens, que é um dos programas de educação dentro do Centro de Estudos para a América Latina da Universidade de Chicago, é financiado pela Fundação Andrew Mellon. Dentro da equipe da Fundação de Andrew Mellon, ou seja, a partir daqui nós já estamos vendo a outra fundação que financia o Centro de Estudos para a América Latina da Universidade de Chicago. Até aqui nós estivemos vendo a Tinker Foundation e estivemos vendo que temos representantes do Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, da Fundação Rockefeller, da Ford Foundation e da Comissão Trilateral, tudo ligado a David Rockefeller. A partir daqui nós vamos ver a Fundação Andrew Mellon. E quando nós vamos ver a equipe da Fundação Andrew Mellon, encontramos, por exemplo, a presidente Elizabeth Alexander, com ligações à Fundação Ford, mais uma vez. Apesar, e aqui eu justifico o que eu já falei anteriormente, apesar de no canal Daniel Simões ainda não termos dedicado nenhum trabalho à Fundação Ford, encontramos-la rapidamente financiando dentro do Brasil as mesmas instituições que a Open Society Foundations de George Soros. E nós encontramos aqui Elizabeth Alexander, ligada à Ford Foundation, Emma Tati, ligada à Fundação Rockefeller. É muito interessante, não é? Como é que duas fundações diferentes, financiando o mesmo programa na Universidade de Chicago, estas duas fundações diferentes têm pessoas com ligações às mesmas
fundações, às mesmas instituições. Então, quer dizer, o que nós vemos é que existem instituições centrais que criam muitas outras instituições satélites. Então parece que existem muitas instituições, mas não. Verdadeiramente apenas existe algumas instituições, como por exemplo a Rockefeller Foundation, com imensas instituições satélites. E então nós vemos a Fundação Rockefeller com a Fundação Ford, a Open Society Foundations, financiando diversas, imensas instituições. Parece que são independentes, mas todas estão sendo programadas como instituições e como mentes das pessoas que integram essas instituições para direcionar os países onde elas estão integradas na direção que estas elites estão querendo, que é na instauração de um governo global de controle tecnológico absoluto e tendo como centro de tudo isto o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, com sede na Basileia, na Suíça. Encontramos também, dentro da Fundação Mellon, Susan Dadi, ligada à Morgan Stanley, que é também uma instituição financeira, que podem depois procurar saber mais sobre essa instituição. Talvez seja por isso que não conseguimos mais encontrar links ativos dos trabalhos de Paulo Guedes, Ministro da Economia do Brasil, dentro do Centro de Estudos para a América Latina da Universidade de Chicago. Porque a relação direta com o sistema de programação mental para a concretização da agenda internacional pode se tornar óbvia demais e revelar quem é ele em sua programação mental e a quem ele realmente serve. Se nós começarmos a trazer isto, como eu estou trazendo aqui, à luz da consciência, nós começarmos a tomar consciência do panorama de como é que está funcionando esta sociedade em termos de financiamento, em termos de programação mental, começamos a perceber que existe sim uma infiltração institucional e mental das nações para direcioná-las no sentido que estas elites querem. E, essencialmente, o que elas estão querendo é a supremacia dos bancos centrais sobre as nações. Ou seja, as nações, todas elas, estão sendo corporações. Nós, quando nascemos, registramos, é obrigatório registrar o nascimento do bebê perante o Estado, que não é um Estado, é uma corporação. Por isso é que quando a pessoa morre, os familiares não podem fazer o que querem com o corpo da pessoa, porque o corpo não é da pessoa, o corpo não é da família, o corpo é do Estado, é da corporação. E é isso que, quando nós começamos a estudar, a pesquisar nesta linha, começamos a compreender como é que é possível estar a instaurar um sistema desses. Porque existem imensas pessoas sendo programadas mentalmente e instituições sendo configuradas para direcionar todas as nações no mesmo sentido, da instauração de um governo global de controle tecnológico absoluto. E imensas outras instituições internacionais, principalmente universidades, possuem centros dedicados aos estudos da América Latina. Quem os financia? Quais os seus objetivos? Porque aqui nós estivemos a ver, até agora, aqui no blog, permitam-me beber água, por favor. No blog e no canal do YouTube, em vídeos, nós estivemos vendo pouquíssimas instituições. Nós estivemos vendo a Universidade de Harvard, Chicago e, dentro do Brasil, nós estivemos vendo já diversas instituições que recebem financiamentos da Open Society Foundations. Mas não dá para ter um mapa muito abrangente mesmo, que abrange ao máximo possível. Nós estamos no início, nos primeiros passos, digamos assim, de fazer este mapa. E ele está ficando cada vez mais claro. Então, quem financia estes centros de estudos para a América Latina dentro destas instituições todas no exterior? Quais os seus objetivos? Que brasileiros estudaram nesses centros? Onde é que eles se encontram hoje? O que fazem pelo Brasil? Quem está estudando neste momento dentro dos centros e desses programas de estudos para a América Latina no exterior? Quais são os brasileiros, os jovens brasileiros que estão estudando
dentro desses centros e desses programas de estudos para a América Latina em universidades no exterior? Onde é que eles vão ser colocados no futuro? Quais os objetivos? A quem eles vão atender? A quem eles vão servir? São perguntas pertinentes que devem ser feitas. A maior parte destes jovens, eles entram dentro destes estudos, destes programas internacionais, são bolsas de estudos muitas vezes, e depois, quando conseguem terminar os estudos, eles são colocados durante 1 ano, 2, 3 anos, em estágios, por exemplo, dentro do Banco Mundial, dentro do FMI, para então serem definitivamente programados em suas mentes, para quando regressarem aos seus países de origem, neste caso o Brasil, poderem direcionar a nação no sentido que as elites estão querendo. Não é por acaso que nós vemos a deputada Tabata estar a votar a favor da reforma da Previdência, porque ela foi mentalmente programada dentro do Centro de Estudos de Harvard, da Universidade de Harvard. E nós tivemos já num artigo e num vídeo fazendo essa relação da Universidade de Harvard e vermos quantas pessoas estiveram estudando a brasileiros dentro dessa universidade e onde é que eles foram colocados hoje. Onde é que eles estão? Fazendo o quê? Então vejamos mais alguns exemplos de instituições com centros de estudos para a América Latina. Tem a Universidade de Boston e surge a pergunta: quais são os brasileiros que estão estudando ou estudaram aqui dentro? Eu ainda não tive tempo de ver, irei ver estas instituições, procurar fazer essa relação, mas neste momento ainda não tive essa oportunidade. Mas centros e programas de estudos para a América Latina nós encontramos dentro da Universidade de Boston, dentro da Universidade de Leiden, Boston nos Estados Unidos, Leiden na Holanda, e encontramos na Universidade de Londres, na Inglaterra, Escola de Estudos Avançados da Universidade de Londres, Instituto de Estudos da América Latina. Dentro da Universidade de Oxford, na Inglaterra, na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, podem clicar no link que abre diretamente para o Centro de Estudos da América Latina em todas estas instituições. Na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, Universidade Essex, na Inglaterra, Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, Universidade de Calgary, Canadá, Universidade de Stanford, Estados Unidos, Universidade de Auckland, Nova Zelândia, Universidade de Princeton, Estados Unidos, Universidade de Edinburgh, Inglaterra, e poderia a lista ser bem maior. Mas já estão tendo a ideia, né? Para aprofundar o estudo sobre programas mentais de jovens brasileiros no exterior, acesse aos seguintes links dos trabalhos do canal Daniel Simões. E eu sugiro que vocês possam complementar este estudo que foi aqui apresentado aqui neste vídeo com estes links e este vídeo que está aqui. Um exército de mentes brasileiras sendo programadas nos Estados Unidos. O Brasil está sendo conquistado por essa via. O presidente do Banco Central do Brasil foi mentalmente programado pelos Estados Unidos. Mentes programadas em instituições internacionais, Comissão Trilateral, Grupo Bilderberg, e tecnologias de controle mental, patentes registradas oficialmente. Eu trago esse tema de tecnologias de controle mental, as patentes, para ver que a forma como a mente é programada, ela hoje em dia já envolve tecnologias avançadíssimas. Então, espero que vocês tenham gostado desta pesquisa, que esteja sendo benéfica para todos nós, para a clarificação do modo de operar do sistema de controle e que possamos, através desta clarificação, encontrar soluções realmente pacíficas, amorosas, justas, em sintonia com as forças da mãe natureza, para recuperar e manter a saúde, que possamos, através desta clarificação, encontrar formas sábias de despertar a luz na nossa consciência e o sentimento de união entre as pessoas. As soluções existem, são mais simples, muito mais simples do que imaginamos, mas infelizmente existem muitas mentes
programadas para que essas soluções não sejam colocadas em prática. Então eu agradeço imenso a vossa presença e muita luz para todos!